2 de março, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Viva os planos de Deus. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Gênesis, capítulo 7, versículo 1. A obediência de Noé é impactante. Enquanto Noé construía a arca, os seus concidadãos aproveitavam para ridicularizá-lo e desdenhar dele ou desencorajá-lo de seguir sua missão. Mas todos nós sabemos até onde a perseverança e a obediência de Noé levaram sua família. Noé foi um homem que priorizou os planos e projetos de Deus. Ele foi sensível em ouvir Deus. Quando você tem a sensibilidade de ouvir Deus, as coisas se tornam mais fáceis. O grande problema é que muitas vezes somos como o filho pródigo, que decide viver a vida irresponsavelmente. Muitas vezes decidimos fazer a nossa escolha e viver longe da presença do Pai. É preciso entender que você não existe por acaso, mas porque Deus o ama e tem um propósito para a sua vida. Para que os planos dele se tornem realidade, cabe a você obedecer ao chamado. Assim como eu, você pode até ter ouvido dos seus pais que você nasceu por um acidente, um último tiro. Tenha certeza de que em Deus você é escolhido, amado, filho, vitorioso e herdeiro. Então, se em algum momento da sua vida lhe faltou esperança, creia como Noé no Deus que faz o impossível acontecer. Qual verdade hoje parece impossível de se tornar realidade na sua vida? O primeiro passo é reconhecer a grandeza de Deus e admitir que nada somos sem Ele. Uma coisa, porém, é certa: assim como Deus trouxe chuva sobre a terra, Ele também fez o sol raiar novamente após a tempestade. A esperança ressurge a cada passo de fé que você dá e quando caminha em obediência e perseverança rumo a um novo dia. Creia. A frase de hoje é: reconhecer a grandeza de Deus é admitir que sem Ele não somos nada. Hoje é o dia 61 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 15, e a palavra-chave de hoje é projetos. Deus tem projetos para a vida de cada um de nós. Deus é o Criador dos céus e da terra e Ele tem um plano para a sua vida. Mas você sabe qual é o plano que Ele tem para a sua vida? Você só vai saber qual é o plano, qual é o propósito que Ele tem para a sua vida se você buscá-lo, se você falar com Ele, se você tiver um relacionamento com Ele. Muitas pessoas buscam o plano de Deus para a vida dela procurando um pastor, procurando um professor, procurando os conselhos de um amigo, de uma pessoa da igreja. Por mais que
essas pessoas que são da fé tenham relacionamento com Deus, elas não têm como dar a você a resposta do plano ou dos planos que Deus tem para você. Cabe somente a você estabelecer o relacionamento com Deus para que Ele possa mostrar a você aquilo que Ele quer de você. Então, quando o tema da mensagem de hoje fala sobre viver os planos de Deus, ele nos lança, na verdade, um desafio. Noé viveu num tempo em que todas as pessoas estavam se corrompendo. Quando você abre a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, a Bíblia conta que todas as pessoas do mundo estavam perdidas. Então Deus, quando viu aquela perdição total, estabeleceu que faria que viesse chuva na terra. Na época de Noé, nunca havia chovido. E quando Noé disse para as pessoas: voltem-se para Deus, porque virá um grande dilúvio, e por isso Deus mandou eu construir uma arca, as pessoas começaram a zombar dele. Noé já era um homem idoso quando Deus falou com ele sobre esse plano. E ele, mesmo sendo idoso, empreendeu todos os esforços para construir a arca. Enquanto isso, as pessoas o ridicularizavam. Imagine as pessoas dizendo: ei, seu velho gagá, ei, seu maluco, ei, seu louco, alucinado. E ele, sabendo que estava construindo a arca, porque Deus disse: vai chover. Hoje, lendo a palavra de Deus, existe uma promessa de que ele voltará, Jesus voltará para buscar o seu povo. E muitas pessoas estão dizendo, até mesmo dentro da própria igreja, será que o que está na Bíblia vai se cumprir? Será que vai existir um arrebatamento? Será que se eu morrer, tem mesmo um inferno? Se eu resolver seguir a minha vida aqui nessa terra? A verdade é que o céu e o inferno existem. A verdade é que a arca de Noé existiu e salvou a família dele porque ele acreditou em Deus, e os que não acreditaram, da forma como Deus falou, acabaram morrendo, porque decidiram seguir a sua própria vida e os seus próprios planos. Viver os planos de Deus começa com a entrega da sua vida para Deus. Você já entregou a sua vida para Deus? Você já disse a Deus que você quer receber a Jesus e receber o perdão dos seus pecados? Se você ainda não fez isso, você pode começar a seguir a Deus confessando que você recebe, que você aceita Jesus como seu Salvador, que você quer Ele para receber o perdão dos seus pecados e que você quer receber o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus, que mora em quem aceita a Jesus. E você pode pedir para que o seu nome esteja escrito no céu, no livro da vida, para que você receba a salvação e faça parte dos planos de Deus. Aqui na tela, nós colocamos a oração de confissão. Essa oração é a oração para que você possa aceitar a Jesus e receber a Ele como Senhor e Salvador. Você vai receber o perdão dos pecados fazendo essa oração, vai receber o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O próprio Deus morando em você, e vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, creia que Jesus é o Filho de Deus, creia que Ele está vivo à direita de Deus e intercede por todos nós, e
Ligue o seu pensamento com Deus agora e faça essa oração comigo. Declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você confessou que quer Jesus, você se tornou filho, filha de Deus. Procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Se você tem algum santo, imagem, algum amuleto, coloque em um pacote e coloque fora da sua casa, porque você agora recebeu o próprio Deus na sua vida. Você tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus em você. Procure uma igreja que prega que todas as orações são dedicadas somente a Jesus e participe das reuniões de estudos da Bíblia, para que você conheça mais a vontade de Deus e também das reuniões de oração. As reuniões de oração aproximam a nossa vida de Deus. A oração significa dialogar, falar com Deus, conversar com Ele. Quanto mais você conversa com Deus, mais sensível você vai ficar para ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Muitas pessoas reclamam dizendo: Deus não fala comigo. E elas procuram o pai, o pastor, um amigo, uma pessoa na igreja para que digam para ela qual é a vontade de Deus para a vida dela. Deus, o próprio Deus, quer se revelar a você e dizer a você o que Ele tem reservado de especial, de extraordinário para a sua vida. Fale com Ele. Dentro da sua casa, nos seus projetos, nos seus negócios, nos seus estudos, na sua família, reserve um tempo para falar com Deus e apresente Deus a todas as pessoas da sua casa para que todas elas tenham relacionamento e comunhão com Deus. Fazendo assim, você vai estar cercado por Deus. Você vai estar cercada por Deus. E Ele vai mostrar o plano dele para que você possa viver o plano que Ele reservou especialmente para a sua vida. Voltando para a mensagem de hoje, viva os planos de Deus. E repetindo, a frase de hoje é: reconhecer a grandeza de Deus é admitir que sem Ele não somos nada. Lendo mais uma vez, reconhecer a grandeza de Deus é admitir que sem Ele não somos nada. Hoje é o dia 61 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 15 e a palavra-chave de hoje é projetos. Deus tem projetos para a sua vida e que você possa descobrir esses projetos. Vamos agora fazer a leitura bíblica de Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15 conta os planos que Deus tinha para Abrão. Abrão era um homem velho, com 75 anos de idade, quando Deus o chamou. E Deus disse para ele sair da cidade dele e ir para uma terra que ia mostrar para ele. Nos capítulos anteriores, a partir de Gênesis, no capítulo 12, você lê que Abraão tomou o seu sobrinho Ló, a sua esposa Sara, e obedeceu a Deus. E ele não tinha filhos, e Deus prometeu para ele que daria filho e descendência para ele. Hoje, depois de muitos anos após a morte de Abraão, nós vemos que Deus levantou a nação de Israel, uma nação que é descendente de Abraão. Tudo que Deus prometeu, tudo que Deus planejou para Abraão, quem estuda a história de Abraão
vê que se cumpriu. Então vamos ler Gênesis capítulo 15, que fala a respeito da conversa que Deus teve com Abraão, das promessas que Deus fez a Abraão, dos planos que Deus estabeleceu para Abraão, que estão contadas aqui em Gênesis no capítulo 15, verso 1. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Se você que está lendo essa mensagem comigo aceitou a Jesus e tem orado e buscado a Deus, Ele hoje quer dar essa visão a você. E Ele está dizendo a você: não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Se você for amigo de Deus, se você for amiga de Deus, Deus dirá essa mesma palavra para a sua vida. Versículo 2: Abraão respondeu: Ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer, de Damasco, é quem vai herdar tudo o que tenho. Aqui, Abraão fez uma queixa a Deus. Ele era um homem velho. A sua esposa, Sarai, era uma mulher estéril. Ele era muito rico, mas para Abrão, do que adiantaria tanta riqueza se ele não tinha um filho, se ele não tinha um herdeiro? Então, no versículo 3, tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. 4. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. 5. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Veja que Abraão quis trazer uma queixa para Deus, e Deus prometeu uma grande bênção de trazer a ele descendentes. Versículo 6. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Veja o versículo 6. Abraão confiou, ele acreditou na promessa de Deus. E por isso, porque ele teve fé, porque ele acreditou, porque ele confiou, o Senhor o aceitou. 7. O Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Veja que Deus aqui estava dizendo para Abraão: eu falei para você sair da sua cidade, mesmo sendo velho, para trazer você para essa terra, para dar essa terra para você. Muitas vezes, Deus tira você de um lugar. Às vezes, Deus fecha uma porta que você até estava alegre, feliz naquele lugar. Mas quando Deus fecha uma porta, Ele quer abrir outra, maior e melhor para a sua vida. Mesmo quando você aparentemente volta atrás, Deus está trazendo impulso para que depois você possa ter mais resistência e força para ir mais longe. Deus sempre sabe o que ele faz. Abrão poderia ter reclamado e dizer: Deus, o Senhor está me pedindo com 75 anos, sem nenhum filho, para sair da minha terra. Mas quando nós lemos Gênesis no capítulo 12, a Bíblia conta que quando ele ouviu Deus dizendo para ele partir, ele arrumou todas as suas coisas e partiu. E aqui, no capítulo 15 que nós estamos lendo, o Senhor disse para ele, vamos ler aqui mais uma vez, o versículo 6 e 7. Abraão creu em Deus. Ele confiou que se Deus está falando comigo, o plano dele é melhor que o meu. Ele creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou.
Tem muitas pessoas que querem receber a aceitação de Deus, mas não confiam nele. Quando Deus pede uma coisa, a pessoa nega para Deus. Abraão, mesmo com todos os seus obstáculos e dificuldades, ele confiou em Deus e por isso Deus o aceitou. 7. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser a sua propriedade. Versículo 8. Ó Senhor meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? 9. O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. 10. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades, uma em frente à outra, em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. 11. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. 12. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente, ficou com medo, e o pavor tomou conta dele. 13. Então o Senhor disse: Fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. 14. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. 15. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. 16. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. 17. A noite caiu e veio a escuridão. De repente, apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. 18. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: Prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. 19. Incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus. 20. Dos heteus, dos perizeus, dos refaíns. 21. Dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Então aqui nós vemos que Deus mandou Abraão cortar uma vaca, uma cabra e uma ovelha de 3 anos e uma rolinha e um pombo. Abraão cortou a vaca, a cabra e a ovelha ao meio, colocou as partes para Deus e depois deixou a rolinha e o pombo ali. E Deus fez passar um fogo que queimou aqueles animais depois, e Deus fez uma aliança, um pacto com Abraão, dizendo que daria para os seus descendentes a terra que ele estava passando. Mas Deus disse que, antes disso acontecer, os descendentes dele passariam por um período de escravidão. Quando você avança na leitura dos próximos capítulos da Bíblia, no livro de Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento, a Bíblia conta que os descendentes de Abraão foram levados para o Egito e lá eles ficaram durante 400 anos trabalhando como escravos. 400 anos, considere que uma geração são 100 anos. Deus disse para Abraão: eles vão ficar 4 gerações lá, mas depois eles vão sair ricos daquela terra e vão voltar para cá. Quando você lê a história do Êxodo, depois o Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, que são os próximos livros da Bíblia, você vê que tudo o que Deus prometeu para Abraão se cumpriu. Deus fez com que
os descendentes de Abraão ficassem escravos durante 400 anos no Egito, para que eles pudessem formar um vínculo e o entendimento de que eram do mesmo povo, da mesma nação. Depois que eles formaram a identidade de que eles eram descendentes de Abraão, Deus permitiu que eles saíssem e percorressem um deserto durante 40 anos para manifestar o poder dele no meio do deserto. E no final desses 40 anos, Deus preparou Josué, que liderou o povo de Israel em vários grupos, em vários exércitos, para que eles lutassem e tomassem a terra prometida. Tudo que Deus prometeu para Abraão, Deus realizou. Se você só ler o capítulo 15, você não consegue ter essa percepção. Mas, quando você lê aqui o capítulo 15 e depois você avança na leitura da Bíblia, lendo o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué, você percebe que a história dos descendentes de Abraão seguiu exatamente o plano de Deus. Eles ficaram 400 anos como escravos no Egito, como Deus falou aqui que eles ficariam dominados por um outro povo, e eles ficaram mesmo, mas foi por um plano de Deus, para que eles pudessem ter a formação da identidade de que eram um povo só, antes que eles pudessem voltar para essas terras que Abraão peregrinou e tomassem posse dessas terras. Deus fez uma promessa. Vamos ver aqui os últimos versículos. Ele falou assim, versículo 18: Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão e ele disse: Eu prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. Agora veja os versículos 19, 20 e 21, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, 20, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns. Os refaíns, se você faz um estudo da Bíblia, eram gigantes. A Bíblia fala que os refaíns eram um povo que eram bem altos. Eles tinham exércitos bem fortes. Quando Deus diz aqui, vou dar a terra dos refaíns, Deus estava dizendo, nenhum gigante vai permanecer diante de vocês. Versículo 21, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Então Deus prometeu que daria todas as terras para os descendentes de Abraão. E quando você lê os próximos livros da Bíblia, você vê que tudo isso que Deus prometeu se cumpriu. Então, ligando com a mensagem de hoje, viva os planos de Deus, podemos entender que se você vive os planos de Deus, os planos de Deus são maiores, são mais altos, são melhores do que os seus. Por isso, entregue a sua vida e os seus planos para Deus. Vamos para a oração final. Senhor, te agradecemos por essa palavra de hoje que nos fala para viver os planos de Deus. Eu peço que o Senhor agora venha nos ajudar a aprofundar a nossa amizade com o Senhor, que nós possamos orar mais para sermos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, que nós possamos ter atenção ao que o Senhor tem reservado para nós, que nós possamos ler mais a sua palavra para compreender o seu trabalhar, o seu agir, a forma como o Senhor faz as coisas e se revela para nós. Quero pedir agora que o Senhor visite esse teu filho, essa tua filha, que tem encontrado dificuldades de aprofundar o relacionamento com o Senhor. Que o Senhor venha se revelar através de sonhos. Nós lemos hoje Gênesis capítulo 15, onde Abraão teve uma visão em que o Senhor falava com ele. Então eu peço que o Senhor abra essas experiências, que são experiências
sobrenaturais, mas que são muito boas porque mostram claramente o seu cuidado sobre nós. Eu peço que o Senhor venha trazer essas experiências sobrenaturais para aqueles que estão enfraquecidos na fé, para que eles consigam ter sinais de que o Senhor está com ele, com ela, trazendo o caminho certo. Peço que o Senhor quebre a falta de confiança no Senhor daqueles que estão enfraquecidos na fé nesse momento e que o Senhor venha derramar o teu Espírito Santo para fortalecer esse teu filho, essa tua filha que agora carece de força para ter confiança de que o Senhor está à frente. Confirma, Senhor, essa grande bênção de se revelar para cada filho e para cada filha do Senhor nesse dia, mostrando os seus planos, os seus caminhos, os seus pensamentos, as suas promessas, como o Senhor fez com Abraão, falando a ele daquilo que o Senhor tinha preparado para ele diretamente a ele. Faz assim e fala diretamente com cada pessoa, para que cada pessoa receba diretamente do Senhor a resposta e a convicção de que aquele que promete é aquele que cumpre, porque o Senhor é Deus e o Senhor tem todo o poder de falar e fazer cumprir tudo o que promete, assim como o Senhor fez com Abraão. Honramos o teu nome, hoje e eternamente, e guarda-nos para o teu reino, para a salvação. Guarda-nos de todo mal e de nos desviarmos do caminho errado, que possamos estar no caminho certo, que não venhamos a cair, a nos desviar para o caminho errado, mas que venhamos trilhar sempre a rota e o caminho que o Senhor preparou para nós. Assim agradecemos, guarda a nossa família, livra dos ataques do maligno, revoga todos os poderes das trevas e cerca-nos com a tua luz e a tua proteção em todos os momentos, hoje e sempre, até o fim. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.